E aí, gente, a videoaula de hoje é sobre os avanços da tecnologia e o futuro do EAD. É sobre isso que nós vamos conversar. Então me acompanha na videoaula de hoje. Vamos começar com o repertório sociocultural. Nós vamos começar com um filme. E o filme chama O Jogo da Imitação, de 2015. Nesse filme, um matemático ele é chamado para poder construir uma máquina que desvendaria os códigos, o enigma, e assim ajudaria o país na guerra. Na verdade, o interessante desse filme, nesse repertório sociocultural, é que esse computador seria uma espécie de tataravô dos computadores que nós temos hoje. Então a gente já percebe que a tecnologia ela já se encontra num processo muito assíduo desde essa época. Então você pode usar o jogo da imitação aí no seu texto para poder fazer essa alusão histórica, mas ao mesmo tempo cinematográfica. O segundo repertório sociocultural é uma frase de José Pacheco, que é um ex-diretor da Escola da Ponte, que fica em Portugal. Ele diz que nós temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Isso quer dizer que nós vamos ter uma discrepância aí que vai dificultar a educação e que a tecnologia pode vir para poder uniformizar basicamente esses três elementos, sendo escolas, professores e alunos do século XXI. O próximo repertório sociocultural é um documentário. E esse documentário se chama Colaboração, à beira de um novo paradigma. E nesse documentário nós vamos ter essa questão da tecnologia e principalmente das mudanças. Como as mudanças sociais vêm ocorrendo muito rápido e essa questão do ensino se permanecer de uma forma mais retrógrada. E aí, nesse mesmo documentário, ele fala sobre o uso da tecnologia para acelerar a mudança e adequar o perfil da nova sociedade com os estudantes. Então nós temos 3 repertórios socioculturais. Lembre-se sempre, use com parcimônia. Escolha aquele que melhor esteja de acordo com o seu processo de argumentação. Antes de ir para o desenvolvimento, eu peço um favor a vocês, se for possível ou aprazível, que você se inscreva nesse canal, compartilhe, curte. Isso vai ajudar o canal a desenvolver. E com isso eu posso ajudar outras pessoas que também precisam e querem fazer o Enem e precisam de temas de redação para serem discutidos ao longo desse treinamento para efetivar a data do Enem em si. Então ajude esse canal se você assim quiser. Então vamos para o desenvolvimento. Com a pandemia da Covid-19, nós tivemos uma reclusão total. Ou seja, nós percebemos que os comércios foram fechados, consequentemente, as escolas foram fechadas também. Com isso, houve a necessidade de se inserir o EAD, ou seja, o ensino à distância. Foi a forma possível no ano de 2020 de fazer a educação e durante parte de 2021 também. Então a pandemia ela fez com que esse processo de EAD fosse acelerado não só no Brasil como no mundo também. Assim, dentro desse impacto de modificações de aprendizado por causa da Covid-19, houve um aumento de 50% das pessoas em relação a matrículas no curso de EAD. Esse dado é de acordo com o censo do EAD.br. Ele traz a ideia de que em 2020 o número de pessoas matriculadas no curso de EAD subiu bastante em relação a 2019. E em 2021 esse número continua crescendo. Mas, ao mesmo tempo que se tem um número maior de matrículas no EAD, também houve um número grande de desistências, evasão escolar do curso EAD. Isso em virtude de várias questões, tais como o comprometimento, a liberdade de tempo, o gerenciamento do tempo. Então, a gente percebeu um aumento, uma tendência, mas a disciplina em relação ao EAD ainda ela não foi apurada, ela não foi ainda efetivada. Posto isso, 1 ano e pouco após a pandemia, as escolas tentaram, de uma forma geral, reabrir,
com medidas restritivas, mas muitas não conseguiram fazer isso. E nesse ponto, a tecnologia ela foi extremamente aliada nesse quesito de manter a educação. Algumas que conseguiram mantiveram o sistema híbrido e muitas estão implantando o sistema híbrido agora. É uma junção do presencial, ou seja, alguns alunos eles assistem a aula presencialmente e essa mesma aula é transmitida para aqueles alunos que estão em casa. Aí depende da política da escola. Tem escolas que fazem alternância de turmas, que é uma possibilidade, e tem escolas que permitem os alunos optarem por fazer online ou presencial, desde que se mantenha essas medidas de restrição. Então, a tecnologia ela está servindo para atender tanto o presencial quanto aqueles que estão em casa, fazendo um processo adaptável de EAD. Mesmo a situação estando assim hoje, não podemos negar o óbvio. Quando tudo aconteceu em 2020 e foi tudo muito rápido, a gente esperava que aquilo ali durasse uns 15 dias, 20 talvez, não mais do que isso, e de repente a coisa explodiu de tal maneira que nós vivenciamos. Foi necessário um processo de inserção no EAD, mas aquilo foi feito de forma muito instantânea, muito rápida, porque era uma medida que tinha que ser feita por causa de um problema maior. Ela não tinha sido estudada antes. Resultado, nós tivemos alunos, professores e escolas trabalhando no forjar daquele material. Então foi feito tudo muito às pressas, tudo muito correndo. Então, no início foi uma complicação essa história de EAD, que basicamente até traumatizou muitas pessoas. Mas com o passar do tempo, nós percebemos que todo um sistema vem sendo adaptado. Até os próprios profissionais vêm se adaptando. Os alunos vêm se adaptando, os professores também, e a própria tecnologia, ela vai sofrendo atualizações em que vai fazer com que aquilo se torne mais apto, mais fácil, tanto para aqueles que vão lecionar, quanto aqueles que estão assistindo aula pelo EAD. Então a gente percebe que à medida que se usa e que se torna mais possível e veemente esse EAD, a tecnologia ela vai se adaptando e modelando para as necessidades dos usuários. Posto isso, no início do EAD, os professores eles tentavam compensar o sistema presencial com trabalhos, provas, e a escola de uma forma geral fez isso também. Resultado, no início do EAD, nós tivemos alunos extremamente cansados mentalmente. Ficar horas na frente do computador, o excesso de trabalho, a falta de lazer, o próprio ambiente de lazer se tornou um ambiente de trabalho. Então nós tivemos muitos profissionais também cansados. Os professores estavam cansados, os alunos estavam cansados, mas não podemos negligenciar o fato que, com o passar do tempo, tudo isso vai sendo gerenciado. Os horários, o aluno aprende o horário, o professor aprende que não tem como você compensar o presencial com o virtual, já que são plataformas diferentes, ideias diferentes. Então houve uma redução, eu não vou dizer redução, mas eu vou dizer um equilíbrio em todos esses sistemas com o passar do tempo. A gente consegue perceber claro e nitidamente a diferença do EAD de 2021 para o início de 2020, quando começou a pandemia. Posto isso, vale dizer que o EAD é um caminho sem volta. A gente pode esquecer porque ele veio para ficar. Quando a gente conversa, por exemplo, com os nossos pais ou os nossos avós, e eles falam como eram na época dele, eles vão falar que as informações eram extremamente difíceis, porque eram mesmo. Na verdade, era-se obrigado a comprar enciclopédias. Gente, eu me lembro, ai senhor, denunciei a idade, né? Mas enfim, eu era mais nova, mas eu lembro. Eu lembro que era chiquérrimo ter uma enciclopédia da Barça. Jesus, Maria José, aquela casa que tinha enciclopédia da Barça, o menino tinha todas as informações, que era uma coletânea de livro que estava ali. Gente, até para cozinhar,
né? Se a pessoa quisesse fazer alguma coisa diferente na cozinha, ela tinha que ir lá e comprar livros de culinária ou revistinhas de receitas, esse tipo de coisa, porque a informação era muito difícil mesmo nessa época. No entanto, a gente consegue perceber que esse padrão de obter a informação, ela se torna bem mais fácil na nossa geração. Ela se torna bem mais fácil nos dias de hoje. Para eu buscar uma informação na internet, eu preciso de 2 minutos. 2 minutos. E se eu não quiser nem digitar, eu não digito. Nós temos uma videoaula sobre a tecnologia das coisas em que a gente pode usar aplicativos tipo Alexa, Google, Siri, o que vocês quiserem. Então elas estão ali, basta eu pensar, a informação está aí. Uma outra questão que a gente não pode negar também é que não só essas informações, como se eu quiser fazer, sei lá, um prato diferente na cozinha, 2 toques, eu consigo várias receitas e, detalhe, com interatividade, com pessoas comentando se elas funcionam ou não funcionam, o que elas mudaram ou que não mudaram. Então, a informação atualmente, ela vem de forma diferente e com uma certa urgência que a gente tem que levar em consideração. De modo que a gente não pode pensar que a educação é e deve ser diferente desse tipo de informação que a sociedade prima e que nós gostamos tanto. Hoje, nós estudamos de várias formas. Nós temos plataformas, nós temos podcast, adoro podcast, gente, é muito legal que você está fazendo uma coisa, está ouvindo uma aula, sei lá, uma informação, e nós temos vários desses elementos que vão compor. Temos a Netflix. Você vira para mim e fala assim, mas Liliane, Netflix? Sim, a Netflix, gente. A Netflix, ela tem diversos documentários e parcerias com o EAD, com estruturas de ensino. E vamos combinar, Netflix hoje, o sistema de streaming de uma forma geral, é uma tendência. E o próprio sistema de streaming, no caso a Netflix, está inserida no EAD. O que vai reforçar aquilo que eu acabei de falar com vocês. O EAD veio para ficar. Eu sei que eu despertei a curiosidade de vocês quando eu falei a Netflix. Mas a Netflix, ela tem parceria com várias emendas de cursos online, em que sim, esses filmes, esses documentários, esses cursos, eles são vinculados para aquelas pessoas que são assinantes da Netflix, claro, e que têm acesso a essas matérias, a essas cadeiras, a essas informações. Elas são disponibilizadas, por exemplo, em plataformas como e-book. Aliás, eu tenho uma ótima que depois eu vou falar para vocês, eu vou falar agora. Chama Ubook. Ali tem podcast, ali tem livro, ali tem tudo que vocês podem imaginar. Ou, por exemplo, o sistema de Scribd também. Então a Netflix, ela já se associou ao processo de EAD. Então nós temos aulas, documentários, informações com uma qualidade cinematográfica da Netflix. É fato, e não podemos negar, que o EAD ainda é muito criticado. E ele é criticado por algumas informações que são obtidas de uma forma geral, já intrínseca na sociedade, sem levar em consideração todo o avanço tecnológico que nós temos. Então as pessoas, elas criticam muitas vezes a metodologia do EAD, ou a falta de sistematização desse EAD, ou às vezes a falta de interação que o presencial proporciona. É fato que, em muitos casos, isso não é mentira, isso é verdade. Realmente, muitas escolas, elas não têm uma metodologia e, realmente, algumas escolas têm um curso que é um pouco mais fraco, se comparados ao presencial. Mas, como um dos futuros da escola é o EAD, essas escolas e esses estabelecimentos vão ter que se adaptar. E eles vão ter que se adaptar não só em termos de tecnologia, como eles terão que se adaptar também em relação aos professores, às aulas e um processo de interação. Uma das coisas que está sendo questionada no EAD é justamente essa falta de interação entre os alunos. Muito embora existam fóruns em que os alunos possam tirar dúvidas, a interação, fazer daquele campo virtual algo em que tenha a participação, a conversa, a relação entre os alunos está sendo um dos maiores desafios
para se ter um EAD de qualidade na sociedade. Ou seja, levar esse campo pessoal que ocorre nas escolas físicas para o campo virtual. Agora nós vamos falar sobre as razões fundamentais que vão fazer com que o EAD seja o futuro da educação. Nós vamos começar com a autonomia. Um aluno de EAD, ele tem autonomia, ou seja, ele tem, claro, um escopo daquilo que ele tem que estudar, mas isso ultrapassa o limite desse escopo. Ou seja, ele não vai aprender só aquilo que está na apostila. Ele vai ter buscas, procuras, isso vai instigá-lo a desenvolver melhor aquilo que ele estuda, a ter curiosidade por estudar aquilo ali. Acredito que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo devem estar vendo por iniciativa própria, ou seja, vocês tiveram autonomia de escolha e isso o EAD proporciona. O segundo ponto é a praticidade. Inegavelmente, quando se fala em aula presencial, nós temos horários para entrar, horário de aula e assim sucessivamente. E o deslocamento, não podemos esquecer o deslocamento. Saímos da nossa casa para poder ir para as escolas ou universidades, como assim quiserem. No entanto, com o EAD existe a praticidade de você poder estudar em casa. Ou seja, você evita o deslocamento. Em cidades pequenas, o deslocamento não é tão intenso, até reconheço. Mas em cidades grandes, cidades maiores, esse deslocamento pode levar a 1 hora, às vezes até mais. Então, estando em casa, existe esse processo de praticidade. No entanto, é bom deixar claro que um cuidado deve ser tomado nessa questão. E o cuidado que deve se tomar é que o aluno e a escola e os professores devem evitar o comodismo, deixa que depois eu faço, tá? E principalmente a monotonia, em que às vezes a aula tá rolando e a pessoa tá assim, ó, né? Às vezes acontece na física também, mas a pessoa tá assim. Então, a praticidade é um lado positivo, mas deve ser trabalhada a ideia de comodismo também e de algo monótono. Tem que se fazer esse processo ser interessante para os alunos. O terceiro ponto é estudar onde quiser e quando quiser. Tem pessoas que trabalham e utilizam a hora do almoço para poder estudar. Tem pessoas que às vezes têm um dia cheio, aí quando chega em casa vai estudar. Tem pessoas que é da madrugada, né? Acorda cedo e vai ver. Além do que, não necessariamente ela precisa estar no espaço físico, então ela pode usar computador, celulares, tablets, televisão, o que ela quiser. Então isso é um processo muito facilitador. Eu mesma não sei como você está vendo essa videoaula, mas você pode estar vendo no quarto, você pode estar vendo na hora do seu almoço, você pode estar vendo pelo celular, pelo computador, pela televisão, seja lá o que for. Então isso é um processo que favorece o ensino do EAD no futuro. Um outro fator que favorece o ensino do EAD no futuro é justamente o preço. Os cursos online, eles são mais em conta do que os presenciais. Isso por motivo óbvio. No curso presencial existe a demanda do local, do deslocamento dos profissionais, luz, ligado a ar-condicionado e toda uma estrutura física que demanda um valor maior. Quando a gente fala em EAD, eu não estou falando do preço da tecnologia, porque pelo amor de Deus está pela hora da morte, mas de uma forma ou de outra adquiriu a tecnologia uma vez, a partir daí nós temos uma economia mensal ali, que vai fazer com que o curso tenha um preço mais módico se comparado ao presencial. O próximo tópico, aulas gravadas e materiais digitais. Isso nos dá fácil acesso, além também de ser econômico. As aulas são gravadas. Como elas são gravadas, essas aulas elas podem passar de semestre para semestre. Quando a gente fala em uma aula presencial, o professor vai dar uma aula, ele dá aula para aquela turma e ele recebe aquela aula. Pronto. Ele vai dar outra aula, ele recebe aquela outra aula, mesmo que seja a mesma aula. Deu para entender? A mesma matéria? Vamos supor, por exemplo, que eu vou dar uma aula de sujeito. Eu dei uma aula de sujeito, eu recebo numa turma. Eu dei a mesma aula de sujeito,
eu recebo por outra turma. Quando se fala em EAD, eu dei uma aula de sujeito e eles vão divulgar essa aula de sujeito para todas as turmas que eles quiserem. Então, tem esse fator. Por mais que se tenha um horário e tenha as lives, por exemplo, essas aulas são gravadas. Isso quer dizer que se aconteceu alguma coisa com o aluno, ele vai poder ver essas aulas depois. E aí entra o fator disciplina. Isso sim é um problema. A vantagem é que você pode assistir essa aula gravada a hora que você quiser. O problema é você ter disciplina para não deixar de assistir essas aulas gravadas. É fato. E o último tópico é justamente o seguinte: o diploma. O diploma do EAD é exatamente igual ao diploma de uma universidade física, sem tirar nem pôr. Ele é validado pelo MEC da mesma forma. Não há nenhum indício, nenhuma bordinha, nada que fale, olha, esse aluno fez EAD. Não, porque é uma forma de educação válida como a presencial. Vamos dizer que aqui a gente só está lidando com modalidade. Então, o diploma ele é válido igualmente. Bom, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou e acompanhou até o final, muito obrigada por ter acompanhado. Na próxima semana nós vamos vir com mais um tema de redação. Foco no Enem, vai dar tudo certo. Um grande beijo para vocês. Tchau, gente!